Campina Grande, quinta-feira, 11 de julho. Você que está conosco, não mude de canal. Continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Você também ainda ouvirá neste programa uma belíssima música interpretada pelo cantor judeu messiânico Yonan Cohen. Inclusive, nós precisamos de continuar orando muito por Israel. Israel hoje está lutando contra a sua sobrevivência. O antissemitismo está tomando conta do mundo. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos e devemos orar por Jerusalém, para que haja paz em Israel. Sabemos que esses dias Israel tem lutado contra o Hamas lá na faixa de Gaza e agora também lutando contra o Hezbollah. São movimentos que vivem querendo destruir Israel. Esses terroristas querem ver Israel sendo riscada do mapa. Mas lembremos que há muitas promessas de Deus no passado que se cumpriram, mesmo Israel enfrentando toda sorte de adversidade. Não é diferente hoje no futuro, quando Israel está enfrentando o Hezbollah e também o Hamas para a sua sobrevivência. Ou Israel faz um contra-ataque para não ser destruída ou aniquilada, ou então Israel será riscada do mapa. E lá no livro de Jó, capítulo 42, para o futuro, há promessas de Deus para que Israel possa realmente cumprir a palavra de Deus. O milênio será realizado em Jerusalém, de acordo com o livro do Apocalipse. E lá em Jó, capítulo 42, nos diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Satanás luta para destruir Israel, para que o cumprimento profético do milênio e tantos outros acontecimentos não possam cumprir-se. Porém, nós cremos na palavra de Deus e por isso eu convido você agora a orarmos pela paz em Jerusalém, para que Deus possa guardar toda a região fronteiriça de Israel. É a única democracia no Oriente Médio que hoje está lutando para a sua sobrevivência. Oremos, portanto. Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor está conosco. E nós invocamos agora a tua bênção sobre toda a nação de Israel. Que o Senhor possa guardar aquele povo, aquela nação, contra toda a sorte de adversidades, contra todas as setas e dardos inflamados do maligno, contra este povo que se chama pelo teu nome. Que o Senhor abençoe e guarde, portanto, Jerusalém, protegendo aquela nação, aquele povo que se chama pelo teu nome. Essa é a oração a qual nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o cantor messiânico judeu Yonan Cohen. Deleite-se com esta música. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán y cantarán,
tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, será de Adonai, será de Adonai. Efésios 4, de 1 a 6. Leamos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Podem sentar. Antes de nós ministrarmos o estudo, eu queria explicar para vocês que o título do estudo de hoje, dentro da série Fiel Palavra, tem como título Vocação e Regeneração. E quando a gente ouve essa palavra, ou esse termo, vocação, geralmente a gente liga a alguma atividade secular, trabalho, declínio, não é? De alguém que se esmera em exercer uma profissão. Por exemplo, fulano é vocacionado para medicina, fulano é vocacionado para direito, fulano é vocacionado como professor. Mas não é isso o termo da palavra vocação. Nós vamos ver hoje que ela tem um aspecto muito diferente. E também o aspecto da regeneração está relacionado à vocação. Biblicamente falando, teologicamente falando, esse termo tem muito a ver com aquilo que Deus fez, realizou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então esse assunto que vamos abordar hoje, ele tem o seguinte aspecto da vocação: vocação exterior e a vocação eficaz interior. Se você gravar isso, você vai entender todo o estudo. Essa vocação, ela tem a manifestação que todos nós precisamos de estar bem firmados sobre a nossa regeneração.
E eu queria começar esse estudo de hoje contando duas ilustrações. Aliás, até uma terceira que eu estava preparando esse estudo e me lembrei que aconteceu numa das nossas excursões à Terra Santa. Uma determinada família, um casal, eles foram viajar conosco para a Terra Santa. E vocês imaginem, ela chegou para mim, dado um aspecto assim bem simples, uma pessoa simples, disse: pastor, é para a gente levar rede? É para levar rede? Eu digo: não, irmã, tudo está implícito, tudo está pago, incluída a hospedagem, não precisa de levar toalha, não precisa de levar talher nem prato. Mas na concepção dela, a gente tinha que levar no mínimo uma rede para dormir. Isso que eu estou contando é real, isso aconteceu. Tratava-se de uma senhora muito simples. Eu estava me lembrando disso e quero contar duas ilustrações para a gente entender o que é vocação e regeneração. A primeira ilustração, como a dessa irmã muito simples, disse que um certo matuto, ele foi viajar, fazer uma viagem do cruzeiro, e ele então pagou a passagem e levou comida para usar na viagem. Levou lata de doce, biscoitos, água para beber e tal. Então ele levou tudo aquilo que ele iria precisar para se alimentar. E todo mundo, quando saía para ir para o restaurante, ele ficava lá numa parte do navio e levava lá para fazer uma refeição. E quando foi um determinado dia, um daqueles passageiros, ou até mesmo dentro da tripulação, foi até ele e disse: mas o senhor não vai para o restaurante fazer refeição? Eu já notei que o senhor não vai tomar café, não vai almoçar, não vai jantar. Não, eu preferi trazer meu lanche aqui, porque se eu for lá para o restaurante eu vou ter despesa. Aí o moço que estava conversando com ele disse: olha, quando o senhor comprou a passagem, está tudo incluído, almoço, café, janta, tudo, o senhor não tem que pagar nada, já está incluído. Então veja como é o cúmulo da compreensão de certas pessoas. Como eu citei dessa irmã que foi viajar conosco e queria saber se era para levar rede para dormir. Quando que a gente vai sempre para os hotéis de 3, de 5 estrelas, ficamos muito bem hospedados, bem acomodados. Então essa primeira ilustração, ela tem um aspecto de, considerando o que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, fez e consumou na cruz do Calvário. Dentro desse aspecto, tudo que você imaginar que nós queríamos ou achávamos que deveríamos fazer, está incluso no pacote do sacrifício da morte vicária e expiatória de Jesus. Dá para você entender isso? Eu não tenho que fazer mais absolutamente nada. E uma outra ilustração que eu queria dar para vocês é que um certo artista, desses que gosta de ficar num ateliê desenhando, às vezes uma gravura de uma pessoa, uma paisagem, ele um dia pensou em gravar, em desenhar lá na sua tela um mendigo. Então ele andou na cidade, procurou em tudo que é de esquina e encontrou um velhinho lá no canto de parede. E esse velhinho estava com todas as características que ele precisava para colocar naquela tela. O velhinho estava barbudo, cabelo todo desdenhado, roupa remendada, aquela sandália amarrada com arame. Então ele disse: esse velhinho aqui é o que eu preciso. E aí aproximou-se dele e disse: olha, perguntou se era possível ele posar para ele desenhar, fazer numa tela, e que ele iria gratificá-lo. Eu vou gratificar o senhor, vamos acertar amanhã, tal dia, tal hora, assim, deu o endereço. E o velhinho chegou em casa e disse para a esposa: amanhã um desenhista vai me desenhar e eu vou me preparar para ele me desenhar. Aí o velhinho trocou de roupa, fez a barba, ajeitou o cabelo, se penteou. Foi um homem completamente diferente daquele que o artista, o desenhista queria estampar na tela.
Então, quando ele marcou a hora direitinho, quando chegou lá a hora dele ir, ele chegou lá, bateu palma, né? E disse: é aqui mesmo. Eu sou aquela pessoa que o senhor falou ontem. O senhor, aquele velhinho que estava lá mendigando, com todo rasgado, todo maltrapilho, é porque para vir eu tive que me ajeitar. Eu vim, tive que trocar de roupa, fiz a barba, para vir para ficar bem bonito. Ele disse: não, eu queria o senhor daquele jeito que o senhor estava. Assim não serve. Essa segunda ilustração que eu estou contando agora é para mostrar que muitas pessoas, dentro do aspecto da vocação e da regeneração, querem primeiro deixar as coisas para vir a Jesus. E diz assim: eu vou deixar de fumar para depois ser crente, eu vou deixar de beber para ser crente, eu vou largar isso e largar mais aquilo para estar na igreja. Como se a vocação e a regeneração dependesse de uma ação do indivíduo. Não, senhores. Assim como tudo estava incluído no pacote que aquele jovem estava lá no navio, como eu citei para vocês, está também em relação sobre o aspecto da regeneração. Eu quero dizer para vocês que, para que nós possamos entender esse aspecto da vocação e regeneração, eu preciso de dar um seguinte esclarecimento. A natureza da regeneração é um ato da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Não depende absolutamente de nada. É um ato exclusivo daquilo que Deus promoveu através do sacrifício do seu Filho. O Deus que transforma, é Ele quem regenera. Ele é quem regenera o crente ou o cristão, concedendo ao penitente que você vai receber uma nova vida, mais elevada e sublime daquela que você levava até antes de conhecer Jesus. Então, essa regeneração, esse processo da vocação e regeneração, ela se dá na união do cristão que se converte à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através do novo nascimento. É através do novo nascimento que nós alcançamos essa graça, ou esse dom, a vocação e a regeneração. Agora preste atenção, quando isso acontece, indubitavelmente vai ocorrer 4 mudanças na vida desta pessoa. E eu queria, a propósito, dizer para você que se não aconteceu essas 4 mudanças na sua vida, alguma coisa está errada. Ou você não nasceu de novo, ou você não se tornou uma nova criatura, ou você não é uma pessoa realmente que tenha sido vocacionada, ou vocacionado e regenerado pela pessoa do Senhor Jesus. Então, o primeiro aspecto é quanto ao comportamento da conduta do indivíduo. A vocação e a regeneração, há uma transformação de conduta. Segundo, de caráter, certo? De caráter. E também quanto à sua vida moral. São 4 aspectos que devem acontecer na vida de quem realmente recebeu a vocação divina e a regeneração. E eu quero citar como exemplo, logo no início, o exemplo de Zaqueu, maioral dos publicanos. Zaqueu, ele veio desejoso de conhecer Jesus, e quando ele conheceu Jesus, debaixo daquela árvore, e Jesus o chamou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu apressadamente, e foi com Jesus, levou Jesus até sua casa, preparou um banquete, um jantar, alguma refeição, e lá em meio àquele diálogo, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aquela decisão partiu de Zaqueu, porém, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então ele sentiu realmente que não podia continuar seguindo dali para frente a Jesus com aqueles pecados em sua vida. E automaticamente, quando ele teve essa atitude, ele estava demonstrando arrependimento,
contrição, quebrantamento, humilhação, humildade, e reconhecendo que somente Jesus poderia mudar e transformar a sua vida. Por isso que ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Então Jesus, quando o pecador tem um encontro com ele, ele não pode, se ele tem realmente um encontro com Jesus, ele não vai poder continuar levando a mesma vida que levava anteriormente. Tem que haver uma mudança, e essa mudança, como eu disse há pouco, vai quanto ao comportamento, a conduta, o caráter e a vida moral. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Um outro exemplo aconteceu com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Ela era uma mulher da vida. Se tratava de uma mulher que vivia vendendo o seu corpo nos braços de muitos amantes. E quando ela teve realmente consciência, depois que ela disse: Senhor, Jesus havia dito: tu estás bebendo de uma água que tantas vezes quantas você beber vai tornar a ter sede. Aí Jesus disse: vai chamar teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque já tivestes 4 relacionamentos, e esse com o qual tu vives agora não é teu marido. Ela viu que Jesus tinha realmente falado do seu interior. Ela ainda disse: eu vejo que tu és profeta. Ela não estava reconhecendo Jesus como Messias, como Salvador. Vejo que tu és profeta. E então ela tirou agora uma de religiosa. Os nossos pais nos ensinaram que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. E Jesus então refutou, dizendo: mulher, é chegada a hora em que os meus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Ela disse: eu sei que o Messias há de vir. Ela sempre procurando esquivar-se de manter aquele diálogo com Jesus. E aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. Quando ele disse isso, a mulher deixou o cântaro aos pés de Jesus, correu e foi a toda pressa. E eu imagino que ela chegou exatamente para aqueles homens com os quais ela se prostituía, e deve ter dito para eles: eu encontrei um homem que matou a minha sede. Vocês antes procuravam matar a sede sexual, agora eu encontrei um homem que matou a sede da minha alma. Venham ouvi-lo, venham conhecê-lo. E quando eles foram, disseram para a mulher: mulher, já não é pelo que tu dizes, mas pelo que nós temos visto e ouvido. Então esses 2 exemplos, Zaqueu e a mulher samaritana, que tiveram um encontro com Jesus, experimentaram a vocação e a regeneração. E eu posso citar ainda um outro exemplo: o ex-endemoniado de Gadara. Esse homem era um terror. Dizem alguns intérpretes que possivelmente ele morava no cemitério, porque ele se alimentava de corpos, de cadáveres. Você imagine, esse homem era um terror. Quando prendiam-no, ele quebrava os grilhões e saía, se soltava. Mas esse homem, quando Jesus chegou em Gadara, que teve o primeiro contato com ele, Jesus expulsou, Jesus exorcizou todos os demônios, que era uma casta de demônios, era uma legião. E Jesus realmente disse para aqueles demônios sair deste corpo. Ia passando uma manada de porcos, e eles pediram. Alguém já disse que foi o pedido que Satanás fez a Jesus, e ele atendeu: Senhor, não nos lance nas profundidades do inferno, mas permite que nós sejamos lançados nestes porcos. Vocês observem que Satanás, nem no seu habitat, que é o inferno, ele quer ir para lá. Nem ele próprio, que é quem mora lá no inferno, é o próprio Satanás, mas nem para lá ele quer ir. Senhor, não nos lance nas profundidades do inferno, mas permita que nós sejamos lançados aqui nessa manada. Jesus disse: então tudo bem. E os porcos todos foram lançados no mar e morreram afogados. Os donos dos porcos vieram ao encontro de Jesus, e quando chegaram lá, encontraram o homem penteado, arrumado, vestido, aprendendo as lições que Jesus certamente tinha para ensinar para ele. E aí eles, revoltados com aquilo, disseram para Jesus se retirar de Gadara: retirai-vos daqui, você é uma pessoa não grata, nós não queremos você aqui. Eles não estavam levando em consideração o que Jesus tinha realizado na vida daquele povoado ali de Gadara,
de ter deixado a cidade em paz, livre de ter um homem causando pânico, terror e criando confusão lá. Então Jesus, quando viu aqueles homens expulsarem-no, ele disse: eu vou embora. O ex-endemoniado de Gadara disse: Senhor, permita que eu vá também contigo, eu quero ir também contigo. Ou seja, aquele homem se converteu pelo diálogo que teve com Jesus, e agora ele tinha realmente, era um outro homem, o caráter dele era outro, não era mais, por isso que eu disse, um ex-endemoniado, não era mais aquele homem endemoniado que causava pânico e pavor e terror. E então Jesus disse para ele: não, você vai ficar aí em Gadara, para que quando alguém vê-lo e perguntar quem é esse aqui, aquele ex-endemoniado é. O que foi que aconteceu com ele? Jesus o libertou, Jesus transformou a vida dele. É isso que é vocação, é isso que é regeneração, é o ato que Deus faz na vida do indivíduo quando ele se encontra com Jesus. Então, esses exemplos que eu estou contando para vocês estão na palavra. Esse é o processo que dá no ato da nossa conversão, ou seja, Deus o Pai é aquele que leva o homem através do seu Filho a uma conversão e a sua vida ser realmente transformada. É uma metamorfose, é uma mudança radical que acontece na vida do indivíduo. Então, a Bíblia diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, e que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também todo aquele que o ama, que ama ao que o gerou também. Ou seja, você é nascido de novo por causa do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e agora você vai amá-lo. Vai haver uma interação dentro desse aspecto da vocação e da regeneração. Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra quando ministramos durante o culto de doutrina em nosso tempo, que temos como tema Fiel Palavra. Portanto, esperamos contar com a sua teleaudiência amanhã, se Deus assim nos permitir. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus possa abrir portas e caminhos, iluminando a cada um diante das decisões que você venha tomar neste dia. Que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo e abençoá-lo. E até amanhã. apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra.
nombres invocados y oraren buscando mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, entonces yo iré desde los